Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, filhos vossos que despertam gradativamente para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais, em detrimento da abertura de consciência, da ampliação desta mesma consciência, junto com ela vem uma imensa responsabilidade em relação a colaborar, a fazer parte dessa obra infinita de amor e de esperança. O que vos solicitamos, Senhor, diuturnamente, é com nossas forças, o nosso desejo, a nossa coragem de participar dessa atividade cósmica, sejam potencializados pelo vosso infinito amor. Porque assim acontecendo, teremos enormes possibilidades realmente, dentro do nosso livre-arbítrio, de acelerarmos o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Pai da vida, inspirando através dos vossos mensageiros o nosso facilitador, para que a mensagem, mais uma vez, desça do nosso intelecto, agasalhe-se no nosso coração e se torne um hábito saudável na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. Em 1964, a benfeitora querida escreve seu primeiro livro. Estamos nos referindo a Joana de Ângeles, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco. O capítulo 33 trata de Na Seara do Amor. Diz a benfeitora: não gastes o tempo no exame dos erros alheios, porque o criminoso responderá pelo tempo usado negativamente. Não aponte os espinhos da estrada, demorando-te à distância deles. Não argumentes com malfeitores, convencido da própria segurança. Não duvides do poder da oração. Não arregimentes adversário para a paz da consciência, porque o ódio é incêndio destruidor. Não esperes pela fortuna para o enriquecimento do bem, porque a moeda insignificante aplicada na beneficência é mais valiosa do que qualquer fortuna morta em cofres invioláveis. Não reclames para satisfação pessoal os excessos que podem atender à múltipla necessidade dos outros. Não ajudes sem a contribuição estimulante da alegria. Não uses o conhecimento da verdade para exibição vulgar ou para afligir os companheiros. Não menospreze o tesouro dos minutos, a eternidade é feita de segundos. Não reivindique afetos ou aplausos para a vaidade, mesmo que todos exaltem a excelência do teu labor. Não ministres programas ásperos e rígidos, sem que possa selar as palavras com ação bem desenvolvida. Não desrespeite o suor alheio, granjeando na luta e na dor. Não reclames referências especiais. Não exibas mesmo discretamente os teus feitos, porque qualquer bom pregão perde o valor quando nasce no interessado. Não exijas a presença dos amigos onde não te levaram os pés. Não des entrada ao mal na residência da tua alma. Não abra os ouvidos ao vozerio da maledicência. Não valorizes o mal a ponto de duvidar da vitória final e certa do bem, vivido por Jesus, o Mestre Senhor. Algumas poucas palavras que servirão de introdução ao nosso querido Mauro, porque mais uma vez honrado nós vamos ouvi-lo. Mauro. Boa tarde, noite a todos. Nessa noite fria, chuvosa, que o amado Mestre Jesus continue aquecendo os nossos corações com seu amor, com a sua ternura, com seu carinho. Que cada um de nós aqui hoje se sinta abraçado e envolto no amor desse Mestre, que continua nos amando, nos iluminando. Que cada um de nós aqui hoje possa sair bem melhor do que a gente chegou, consolado, amparado, cheio de alegria de viver, de vontade de acertar na vida. Que Jesus ilumine nossos pensamentos, as nossas palavras e, acima de tudo, a nossa compreensão. Que nos ajude a entender
um pouquinho mais acerca de seu evangelho de amor, que nós consigamos compreendê-lo e, acima de tudo, colocar em prática nas nossas vidas. Em O Livro dos Espíritos, em sua questão de número 775, em seus estudos sobre a lei de sociedade, o codificador Allan Kardec interroga os benfeitores espirituais: qual seria, pois, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os benfeitores respondem: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência significando retorno com mais força, com maior intensidade. Então, o relaxamento dos laços de família seria, pois, para a nossa sociedade, um retorno, uma potencialização do egoísmo ainda muito presente entre nós. O Espírito Camilo, em seu livro Desafios da Vida Familiar, ditado por nosso querido médium Raul Teixeira, que estará conosco agora nesse dia 31, comentando acerca desta questão de O Livro dos Espíritos, nos ensina que um dos grandes objetivos da formação da família é diminuir a carga egoística ainda muito presente, muito intensa dentro de nós, que reflete ainda o primarismo em que ainda nos encontramos. Reflete ainda o fato de nós, espíritos, estarmos mais próximos do início do que da angelitude. Estarmos mais próximos ainda do estágio de primitivismo animal do que da angelitude. Logo, o egoísmo, esse germe devorador de consciências, esse germe devorador do equilíbrio e da harmonia na Terra e em todos os outros planetas, ele ainda é muito presente dentro de nós. E a formação da família tem por objetivo, dentre outros, ajudar na diminuição desse egoísmo que ainda reside em nós. E Camilo continua dando exemplos de como que a formação da família diminuiu o egoísmo em nós. Ele vai dizendo que no início, quando somos ainda solteiros, há uma forte tendência em pensarmos somente em nós, apenas em nós. Claro, também pensamos no pai, na mãe, nos irmãos, nos avós, nos amigos, mas fundamentalmente nos ocupamos de nós. Temos preocupações conosco, buscamos o nosso bem-estar, a nossa satisfação, o nosso interesse pessoal. Porém, quando nos unimos a um parceiro ou uma parceira, esse egoísmo ainda forte já vai sendo diminuído, porque agora existe o outro, agora existe a necessidade de pensar no outro, de ocupar-se com o outro, de preocupar-se com o outro, buscar o seu conforto, a sua satisfação, buscar que ele viva bem, que ele esteja bem. Então, o encontro do casal é a primeira derrota do egoísmo, rumo à sua eliminação. Camilo nos ensina isso. E porque no casal, antes, quando éramos ainda solteiros, era a minha televisão, o meu quarto, a minha vida, as minhas coisas, aí com a minha casa, e com a chegada do parceiro ou da parceira é o nosso quarto, a nossa casa, as nossas coisas, as nossas preferências, os nossos objetivos. Então o egoísmo vai sendo lentamente destruído no seio da família. Porém, logo em seguida chegam os filhos, e aí o casal se une e começa a se ocupar com os filhos. Um
ajuda aqui, o outro ajuda ali, o casal se reveza aqui e acolá para tentar ajudar os filhos, tentar resolver as situações dos filhos da melhor forma possível. O casal passa agora a pensar e muito nos filhos, buscar o seu bem-estar, a sua saúde, a sua satisfação, o seu equilíbrio, a sua harmonia. Então, eis aí mais uma derrota do egoísmo a caminho da sua eliminação. E nós vemos isso, porque nossos entes queridos, o que nós buscamos? Que eles sejam felizes, que eles vivam bem, que eles tenham os seus objetivos conquistados, realizados. Nos alegramos com as suas vitórias, nos entristecemos com as suas derrotas. Temos aquela preocupação de sempre buscar o bem-estar daqueles a quem amamos. E mesmo sem saber, esse é um grande objetivo da nossa existência aqui na Terra, a destruição lenta e progressiva do egoísmo, que é o grande originador dos demais defeitos da criatura humana. Então, o egoísmo e o orgulho nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em sua terceira parte das leis morais, em seu último capítulo da perfeição moral. O egoísmo e o orgulho são os grandes originários dos demais vícios, das demais imperfeições ainda existentes em nossas vidas. E Camilo vai ainda adiante em seu livro Desafios da Vida Familiar, nos ensinar sobre a convivência com o diferente. Então, o outro objetivo da família é essa grande oportunidade que nós temos de conviver com aqueles que são diferentes de nós. E ele relata que é um dos grandes desafios nossos, como seres humanos, conviver com o diferente. Temos aquela tendência em fazer com que o diferente se torne igual a nós. Isso na família é muito forte. Isso é o egoísmo disfarçado, ainda tentando sobreviver. Porque quando eu percebo que minha esposa ou meu marido é diferente de mim, e eles sempre são, nunca somos iguais, por mais que sejamos semelhantes, nunca somos iguais. Então, quando eu percebo que o outro é diferente, muitas vezes eu tento impor os meus desejos, as minhas vontades, as minhas opiniões, os meus anseios, que muitas vezes são totalmente diferentes dos deles. Mas aí eu tento impor, tento dominar o outro. Esse egoísmo, mesmo inconsciente, dentro de mim, ainda é muito presente e faz com que eu tente dominar o outro, tente convencê-lo de que as minhas ideias, as minhas posturas, os meus pensamentos são os corretos. E ele, por ser a minha esposa, ele ou ela, ou o meu marido, ele precisa se adaptar aos meus desejos, às minhas vontades. E aí que vem os embates dentro da família, porque o outro, muitas vezes, se sujeita à imposição daquele que quer dominar. Então, o dominado, ele se sujeita, ele acata, porém, muitas vezes, sentindo um profundo desamor por si mesmo, sentindo um sentimento de revolta, de mágoa, de desejo de vingança para o companheiro que está tentando se impor. Aquele que se sente submisso, ele aceita, porém não perdoa, guarda mágoa e não fica bolando, tentando buscar um momento em que ele possa dar o troco. Ele se sente desrespeitado e exige respeito. Ele se sente desvalorizado e exige valorização. Então, nesses embates, que muitas vezes são difíceis, porém eles são necessários para que aquele que é o dominador entenda que o caminho não é ele tentar se impor ao outro, e aquele que é o dominado entenda que não é aceitando tudo
tudo que ele vai ser feliz, que ele vai encontrar a paz. Então é necessário encontrar o equilíbrio. Então esse convívio com o diferente é um grande trunfo, é uma grande oportunidade que nós temos de aprender na família, no lar, que é o nosso mundo pequeno, para poder utilizar isso com toda a humanidade, porque só seremos felizes, como Jesus nos ensinou, quando amarmos a Deus, ao próximo, como a mim mesmo. Então, esse amor à humanidade é o caminho para qual todos é o objetivo para qual todos estamos fadados. E esse exercício em família é o início do treinamento desse amor, desse respeito, de compreender as diferenças, de tentar conviver em harmonia com os diferentes. Então, eis aí o amor pedindo passagem rumo ao amor universal. Alberto Almeida, ele escreveu um livro publicado recentemente, intitulado O Amor Pede Passagem. Nesse livro, em seu primeiro capítulo, intitulado A Triangulação Amorosa, ele relata que eu, o outro e Deus, essa triangulação amorosa é o caminho para que a gente encontre a nossa paz, a nossa felicidade. Como que isso funciona? E ele começa lembrando o ensinamento de Jesus, quando foi interrogado a ele, mestre, dos mandamentos da lei, qual o maior dos mandamentos? E Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua mente. Eis o maior e primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: e amarás a teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos estão contidos toda a lei e todos os profetas. Então, amar a Deus, amar ao próximo e amar a mim mesmo é um tamborete de 3 pés. Então, o amor real, verdadeiro, que é esse sentimento que todos estamos fadados a um dia ter por toda a humanidade, ele se sustenta nesses 3 pés. Ou seja, esses 3 pés têm que estar em equilíbrio: o amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Se um deles se desequilibrar, o tamborete cai. Então, o amor, se um desses 3 pés estiver se desequilibrar, o amor se enfraquece, ele perde a sua essência, ele perde a sua realidade. Então, o amor real é aquele constituído do amor a Deus, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Mas precisamos entender o que é o amor a mim mesmo, o que é o amor ao próximo, o que é o amor a Deus. Porque nesse equilíbrio desse tamborete de 3 pés, podem haver alguns desvios. Alberto Almeida explica isso em seu livro. E ele diz que o amor a Deus pode ser confundido como isolamento social. O amor a si mesmo pode ser confundido com egoísmo, com vaidade, com narcisismo. E o amor ao próximo pode ser confundido com servidão, com servilismo. Então vamos tentar entender como que funciona esse tamborete de 3 pés. Primeiro, o amor a si mesmo. Existem 2 caminhos em que nós podemos optar quando buscamos amar a nós mesmos. O primeiro é o amor centrado no ego. O ego é a estrutura que comanda a nossa personalidade quando encarnados. O ego é aquela estrutura de nossa personalidade importante, mas que nos faz estarmos aqui encarnados, tomarmos consciência de nós mesmos, mas que nos leva muitas vezes para caminhos egoísticos, para caminhos de pensar somente em nós mesmos. Então, a
em relação ao amar a si mesmo, podemos optar por amar a nós mesmos baseados no ego. O que é isso? É aquele indivíduo que ainda tem aquele amor infantil, é aquele indivíduo ainda preso ao seu cordão umbilical, que olha somente para o seu umbigo, que busca somente os seus interesses, a sua satisfação, a sua realização, como se o outro servisse somente para satisfazer os seus caprichos. Então, amar a si mesmo centrado no ego gera o quê? Gera narcisismo, gera vaidade, aumenta o egoísmo, aumenta o orgulho e não nos traz crescimento, porque é um amor frágil, pequeno, que logo se desvitaliza. Porém, temos a outra opção, que é amar a nós mesmos a partir do self, como diz Joana de Ângeles, do eu superior, do Cristo interno que existe dentro de nós, ou do Espírito imortal que somos todos nós. Então, amor a si mesmo a partir do self é aquele amor que ama sem esperar recompensa. Amar a si mesmo a partir do Cristo interno que existe dentro de nós é aquele amor que busca o outro, que busca olhar para o outro como um irmão e busca a realização através do outro. Então, o amor a si mesmo através do self é aquele amor que olha para dentro de nós mesmos, que busca se autoconhecer. A questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? E o Espírito Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então, o caminho mais prático para eu me melhorar nessa vida e de resistir aos arrastamentos do mal que a vida está o tempo todo me convocando, é eu me conhecer, olhar para dentro de mim mesmo, buscar reconhecer as minhas imperfeições, os meus defeitos e buscar superá-los. Também buscar reconhecer as minhas virtudes, as minhas qualidades, para que elas podem ser aumentadas. Então, esse amor a mim mesmo, a partir do self, é eu buscar me autoconhecer, olhar o passado como um retrovisor que me norteia para o presente, que me norteia para o futuro, mas não ficar preso ao passado, não ficar preso em culpas, em mágoas, em aborrecimentos, em remorsos, utilizar as informações do passado para trabalhá-las da melhor forma no presente, para buscar ser uma pessoa melhor a cada dia no presente, para construir um futuro melhor. Então, para nós, o amor a si mesmo a partir do self é aquele amor que sabe que nós só temos o presente, porque o passado já passou. Eu vou utilizar os aprendizados do passado para viver melhor no presente e construir um futuro melhor ainda para mim. O futuro ainda não chegou, ele é resultado do presente. Então eu não posso ficar preso ao passado, mas também não posso ficar só pensando no futuro. Eu preciso viver o hoje da melhor forma possível, me amando, gostando de mim, cuidando do meu corpo físico, cuidando do espírito imortal que eu sou, vivendo com a alegria de viver, com otimismo, com gratidão a Deus por estarmos vivendo, por termos essa oportunidade, com gratidão a Deus por termos a família, por termos o nosso trabalho, o nosso lar, a nossa profissão, por termos a nossa saúde física, gratidão até pelas provas, pelas dificuldades da vida, pelas doenças que vão surgindo ao longo da nossa vida, pelas dores que vão aparecendo e que vão nos ensinando, são caminhos para que eu me torne uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu tenho a opção de amar a mim mesmo a partir desse Cristo interno, desse eu superior, do espírito imortal que existe dentro de mim. E o segundo ponto
o amar ao próximo como a mim mesmo. Como que funciona isso? Eu também posso amar ao próximo a partir do ego. O amor ao próximo a partir do ego é aquele amor em que eu dou, mas espero recompensa. Que eu amo, mas espero ser amado. Que eu faço, mas espero a retribuição. Eu ajudo, mas espero que o outro seja eternamente grato. Que o outro conte para todo mundo que eu fui o seu benfeitor. Eu ajudo, mas desde que o outro se converta à minha crença. Uma mão dá, mas a outra contabiliza. Então, esse amor ao próximo, a partir do ego, é um amor superficial. E não é um amor verdadeiro, ele é um pseudo-amor. Porque amor verdadeiro é só aquele a partir do self, o espírito imortal que somos. Amor verdadeiro é aquele que é feliz porque ama. Eu sou feliz porque eu amo. Se o ser amado retribuir o meu sentimento, muito bom. Se ele não retribuir, eu continuo feliz, porque o amor verdadeiro é aquele que alimenta aquele que ama. É claro que ele é direcionado ao outro, e sendo direcionado a outro, o outro também se alimenta dessa energia benéfica, positiva. Mas aquele que ama, ele não precisa esperar, ama verdadeiramente, ele não precisa esperar a recompensa, porque ele é feliz apenas pelo fato de que ele ama. Então o amor verdadeiro, ele é aquele sentimento que quanto mais nós doamos, mais ele fica em nós. É como quem colhe rosas para ofertar para o outro. É aquele que colhe as rosas, já fica perfumado com o perfume das rosas que ele ofertou. Então o exemplo do sol é outro exemplo bom. O sol, ele irradia para todas as direções com seus raios de luz, que nos aquece, que nos traz calor, que nos traz luz, nos traz vida, mas ele nunca se diminui, ele nunca tem a sua energia diminuída por ele se irradiar para todo o sistema solar. Assim é o amor. Quanto mais eu irradio, mais eu fico com essa energia luminosa. Então, o amor ao próximo, proveniente do self, é um amor leve, é um amor prazeroso, é um amor que não exige nada em troca, é um amor que não cobra, é um amor que é feliz porque ama. Então esse é aquele que a gente deve buscar, deve ter como meta para ser alcançado nas nossas vidas. Em resposta à questão 919A do Livro dos Espíritos, os benfeitores, o Espírito Santo Agostinho responde: examinai o que obraste contra Deus, contra o próximo e contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o repouso para as vossas consciências, ou a indicação de um mal que é preciso reparar. Voltando ao nosso raciocínio sobre o tamborete de 3 pés, dentro daquela questão do conhece-te a ti mesmo, o Espírito Santo Agostinho nos diz que ao final do dia, porque o Kardec, a questão 919A, ela diz o seguinte: o Kardec fala para Santo Agostinho: nós entendemos que o caminho para resistirmos aos arrastamentos do mal e se melhorar nesta vida é autoconhecer-se, mas como eu devo fazer para me autoconhecer? E o Espírito Santo Agostinho dá uma sugestão: faça como eu fiz quando encarnado. Ao final do meu dia, ao me recolher aos meus aposentos, antes de fazer as minhas orações, eu passava em revista todos os atos do meu dia. E eu buscava saber quanto que eu fiz de bem, se eu fiz mal a alguém, se eu fiz todo o bem que eu poderia ter feito, se eu prejudiquei alguém, se eu perdi alguma oportunidade de fazer o bem, se
eu obrei alguma coisa contra Deus, contra o próximo, contra mim mesmo. E essas respostas nos darão um repouso para as nossas consciências, se elas forem boas. Eu chegar no final do meu dia e pensar, bom, hoje eu não fiz nada contra Deus, não fiz nada contra o próximo, não fiz nada contra mim mesmo. Então isso me dá um repouso da minha consciência. Porém, se eu perceber que eu fiz algo contra Deus, contra o próximo ou contra mim mesmo, isso vai me mostrar o mal que eu preciso curar dentro de mim. Não é para eu viver me culpando, me supliciando, guardando remorso. Não, é para eu entender, buscar diagnosticar esse mal para que eu possa corrigi-lo, transformando no bem. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, das leis morais, em seu último capítulo da perfeição moral, em sua questão número 893, Allan Kardec interroga: de todas as virtudes, qual a mais meritória de todas? E os benfeitores respondem: todas as virtudes têm o seu mérito, mas a mais meritória de todas as virtudes é o sacrifício do interesse pessoal em favor do próximo, sem oculta intenção. Então, a mais meritória de todas as virtudes é eu sacrificar o meu interesse pessoal em favor do próximo, sem nenhuma segunda intenção. Ou seja, fazer o bem sem esperar nenhuma retribuição. E podemos então, pegando esse ensinamento contido no Livro dos Espíritos, podemos fazer a seguinte reflexão: ao final do nosso dia, lembrando como foi o nosso dia, relembrando como foram nossos pensamentos, nossos atos, nossas palavras e nossos sentimentos, nós vamos fazer a seguinte reflexão: no meu dia, nos atos, pensamentos, palavras e sentimentos que eu tive nesse dia de hoje, quais foram movidos pelo interesse pessoal? Ou então, dos meus atos, pensamentos, palavras e sentimentos, quais foram movidos em benefício do próximo, sem nenhuma oculta intenção? Então, isso que eu fiz para aquela pessoa, eu fiz pensando no bem dela, pensando no bem da comunidade, pensando em ajudá-la sem nenhuma segunda intenção. Que bom! Essa resposta vai me dar o repouso para a minha consciência. Porém, isso que eu fiz, ou falei, ou pensei, eu fiz baseado no meu interesse pessoal. Eu fiz isso porque eu queria algo em troca. Eu fiz isso porque eu queria levar uma vantagem ali na frente. Eu fiz isso agora pensando que lá na frente eu vou ser beneficiado. Ou seja, isso é interesse pessoal. Isso ainda é a marca da nossa imperfeição. Então, o amar ao próximo a partir do self, do espírito imortal que somos, é esse amor que não espera nada em troca. E logo, ele é um amor leve, suave, gratificante, e não um amor que vem do ego, que é um amor pesado, enfadonho, oneroso. E amar a Deus? O que seria o amar a Deus? Amar a Deus é o resultado de tudo isso que nós conversamos. Todas as vezes que eu amo a mim mesmo, buscando ser uma pessoa melhor, me conhecendo, aceitando os meus defeitos, as minhas imperfeições, não me revoltando contra as situações da vida, me esforçando por ser uma pessoa melhor a cada dia. Todas as vezes que eu atuo dessa forma, que estou amando a mim mesmo, baseado no espírito imortal que sou. Assim, estarei amando a Deus. Porque não é possível amar a mim mesmo sem amar ao próximo. Não é possível amar ao próximo sem amar a mim mesmo. E não é possível amar a Deus sem amar ao próximo e a mim mesmo. Então, amar a Deus, quando eu amo a mim mesmo, que eu me amo, o auto-amor, a autoestima verdadeiro, estou amando a Deus. Quando eu amo ao próximo, quando eu o socorro, o ajudo, sem nenhum interesse pessoal, quando eu busco ter para com ele compaixão, tolerância, indulgência,
indulgência, quando eu o perdoo de suas faltas, quando eu busco não julgá-lo, quando eu busco ver sempre o lado bom daquela situação, quando eu amo ao próximo dessa forma, eu também estou amando a Deus. E amar a Deus também, além de amar ao próximo, significa amar o planeta, cuidar do nosso planeta, cuidar das situações, das condições físicas do planeta. Amar a Deus significa cuidar dos animais, amá-los, não maltratá-los, cuidar das plantas, contribuir para a melhoria das condições de vida do planeta. Amar a Deus também pode significar percepção dessa inteligência suprema do universo. Perceber que Deus é que está no comando de tudo, que tudo vem dele, que os bens que nós temos, aquilo que a gente recebeu, que a gente fala tanto, isso é meu, isso eu conquistei com o suor do meu rosto. Na verdade, claro, tem o nosso esforço, mas acima de tudo, isso foi uma concessão de Deus, porque se Ele não permitisse, eu não teria conquistado esses bens de que eu tanto valorizo. Logo, se esses bens eles são de Deus e eu apenas sou usufrutuário, eu devo utilizar esses bens quando necessário para socorrer o outro, para acolher o outro, aqueles vítimas da fome, da miséria, do isolamento social, aqueles excluídos, toda oportunidade que eu tiver para ajudá-los, utilizar essa energia financeira de que Deus permitiu que eu tivesse nessa encarnação para socorrer a dor do próximo. Então, fazendo isso, estou amando a Deus. Levando também a informação de que Deus existe, combatendo o materialismo, combatendo essa ignorância que ainda reina na terra, o amor à matéria, o amor ao dinheiro, ao poder, à ganância, à ambição, à conquista, o dominar o outro, a falar aos quatro cantos de onde a gente vai, que Deus existe, que Deus é amor, que existe uma força suprema comandando tudo aqui no universo. Isso é amar a Deus, não nos omitirmos, não termos vergonha de falar dele, não termos vergonha de falar de Jesus, de falar de quanto Ele nos ama, quanto Deus espera que a gente contribua. Então, amar a Deus é permitir que o amor absoluto seja manifesto através do amor relativo, pequeno, que ainda existe dentro de cada um de nós, por essa nossa amorosidade ainda em marcha. Então, Alberto Almeida, nesse livro, O Amor Perde Passagem, ele nos fala, então, que a amorosidade é o caminho para a gente ser feliz. Lembrando que de todas as leis de Deus, a maior delas é a lei do amor. Para eu ser feliz, eu preciso amar. Então, a amorosidade, essa vivência amorosa, viver amorosamente é o caminho para que a gente seja feliz. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, existe o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo, e o outro capítulo, fora da caridade não há salvação, porque a caridade, ela é o amor na sua acepção mais pura, mais plena, mais completa. Existe aquela linda passagem do apóstolo Paulo na Epístola aos Coríntios, que todos conhecem, que está bem relatada em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo Fora da Caridade não há salvação, que ele diz que ainda que eu tivesse a língua dos homens, que eu tivesse a língua dos anjos, sem caridade, que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada seria. E ele vai, se ele tivesse todo o conhecimento do mundo, se ele tivesse todo o poder, mas sem caridade ele nada seria. Então, a caridade, o amor, que é o amor em sua acepção mais pura, mais bela, é o caminho para que a gente seja feliz. E essa amorosidade, essa vivência amorosa, como que funciona? Então, Alberto Almeida nos explica também que a amorosidade, viver amorosamente, é como navegar em um rio. Amorosidade seria o canal do rio. Quem conhece sobre navegação sabe que navegar no canal
é o caminho mais fácil em que o barco flui, ele vai de acordo com a correnteza. Então tem aqueles especialistas, né, aquelas pessoas que sabem, que vão na frente do barco, que sabem exatamente onde é o canal. Então, e assim o barco flui, a viagem flui com mais facilidade, com mais fluidez e chega mais fácil ao porto desejado. Então a amorosidade, ela é o canal do rio. Viver amorosamente é a forma mais fácil da gente viver. É a forma mais leve, mais suave, mais gratificadora, mais plena nas nossas vidas. Então, nós precisamos nos perguntar, lembrando que ainda naquela passagem do amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos, o doutor da lei perguntou a Jesus, mas mestre, quem é o meu próximo? Né? Como para se justificar que ele não estava amando o próximo. Quem é o meu próximo? E o Alberto nos convida, antes de responder quem é o meu próximo, nós precisamos responder quem somos nós. Quem sou eu? São 3 perguntas que a gente precisa responder. Quem sou eu? Como eu estou amorosamente? Como eu posso me transformar amorosamente, tendo como contraponto aqueles que convivem conosco? Então, o outro é o espelho. Então, através da convivência com o marido, com a esposa, com os filhos, com os amigos, no trabalho, mas principalmente no lar, por isso que nós começamos a nossa fala falando da vida em família, o outro é o espelho que me mostra como eu estou amorosamente. Então eu preciso me responder como vai a minha amorosidade. Se a amorosidade é o canal do leito do rio, se viver amorosamente é o canal para que eu seja feliz, para que eu encontre a paz, eu preciso me perguntar como está a minha amorosidade nas minhas relações com o outro, quanto que eu tenho sido gentil, fraterno, solidário, amoroso, quanto que eu tenho buscado enxergar as qualidades e não o defeito do outro, quanto que eu tenho sido indulgente para com as imperfeições alheias, quanto que eu tenho perdoado, quanto que eu tenho buscado sempre ver o lado bom das situações. Então essa resposta, como eu estou amorosamente, ela gera a segunda pergunta, como eu posso me transformar amorosamente, tendo como contraponto aqueles que convivem conosco. Então eu vou me respondendo, como está a minha amorosidade? Nas minhas relações com a esposa, com o marido, com os filhos, como eu estou amorosamente? Como eu tenho sido muito duro, muito rígido, eu tenho buscado impor as minhas vontades no meu trabalho, eu tenho sido aquele chefe solidário, fraterno, amoroso, ou eu tenho sido aquele chefe duro, que só quer impor os seus desejos, que massacra, que sacrifica aos seus funcionários, aos seus subordinados. E assim eu vou me respondendo como está a minha amorosidade, porque assim como a amorosidade é o canal, todas as vezes que o barco se afasta do canal, ele vai perdendo força, ele vai perdendo velocidade, ele gasta mais energia, mais combustível, é a hora que ele dá uma escapada. Ele ainda está andando, mas ele está gastando muita força, a vida se torna mais pesada, mais onerosa, ele gasta muito combustível. Por isso que quando nós nos afastamos da amorosidade para com o outro e para conosco, a vida se torna mais pesada. É aquela criatura que está sempre amarga, sempre reclamando, nunca está bom, está tudo ruim, a culpa é do outro, é o outro que deveria fazer isso para eu ser feliz, eu sou infeliz porque o outro não me reconhece, o outro não dá aquilo que eu mereço, só eu que dou, não recebo nada em troca. Então isso é se afastar, isso aí é desamor por si mesmo, é desamor pelo outro. Então quando eu me afasto da amorosidade, a navegação na vida vai ficando mais pesada. E mais ainda, quando eu me afasto mais ainda, o barco encalha no barranco.
eu me travo, eu não vou para frente, a vida está passando e eu estou lá travado em falta de amor, está faltando amor, é muito desamor por mim, muito desamor para o outro, e sem amor eu nada seria, como diz o apóstolo Paulo e a música do Renato Russo. Então, quando eu me afasto muito da amorosidade, o barco encalha. Então, quando nós estamos vendo que a vida é um exercício que todos devemos fazer, se a vida está muito pesada, cansativa, enfadonha, onerosa, muito tédio, é aquele que vive, como você vai? Eu vou vivendo, vou empurrando com a barriga. Como você vai? Eu vou lutando, vou matando um leão por dia. Como você vai? Eu estou esperando só a vida me levar, como se diz. Então, todas as vezes que a pessoa tem essa postura cansativa perante a vida, é porque ele se afastou da amorosidade. Então, o que ele precisa, dentro do processo do conhecimento de si mesmo, se analisar e ver que o barco precisa recuar um pouquinho e encontrar o caminho da amorosidade, começando por amar a si mesmo, começando por se perdoar dos equívocos, não ficar preso ao passado, seguindo aquilo que Chico Xavier, aquela frase que ele gostava tanto de dizer: eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim. Então, a hora que eu vejo que a vida está muito entediante, muito pesada, muito onerosa, é porque está faltando amor na minha vida. E não é o meu marido, não é minha esposa, não é os meus filhos que vão me dar esse amor. Esse é um equívoco que nós temos, muitas vezes achando que é o outro que precisa nos amar. Não, eu já os amo, eu preciso que eles me amem. E quanto eles não me amarem, eu não vou ser feliz, não. O amor deve partir de mim, nunca é de fora para dentro, é sempre de dentro para fora. Então, o caminho da amorosidade começa conosco. Eu vou buscar essa amorosidade por mim mesmo e pelo outro, mas não vou esperar nada em troca, porque eu serei feliz pelo amor que eu dou e não pelo amor que eu recebo. Então, todas as vezes que percebemos que a vida está muito pesada, muito cansativa, muito onerosa, é porque precisamos recuar um pouco, buscar olhar para dentro de nós mesmos, não mais ficar presos ao passado, não mais guardando culpas, mágoas, ressentimentos, remorsos, desejo de vingança, por maior que tenha sido a agressão, por maior que tenha sido a ofensa, a traição, o abandono, nada justifica eu ficar preso no passado, magoado com o outro, guardando raiva, guardando mágoa, ou então ficar preso a culpas de equívocos que eu cometi há tanto tempo atrás. É buscar me auto-perdoar, perdoar o outro e seguir em frente, porque o perdão, ele é o irmão do amor, ele vem junto, né? Para que eu possa perdoar, é preciso que eu tenha amor. Para que eu tenha amor, é preciso que eu perdoe. Então, eles vêm juntos, um ajudando o outro, um amparando o outro. Então, não viver mais preso ao passado e nem esperando uma chance no futuro. Eu só serei feliz quando eu ganhar uma promoção. Eu jogo na Mega Sena toda semana e só serei feliz quando eu ganhar. Eu só serei feliz quando eu conseguir ter isso ou aquilo. Eu só serei feliz quando meu marido me reconhecer. Não posso jogar a minha felicidade para o futuro. A felicidade é uma responsabilidade minha. A amorosidade é uma responsabilidade minha, que ela precisa ser buscada desde agora, começando por mim. Eu me auto-amargo, porque existe aquele ditado popular: se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? E é verdade, mas é que as pessoas confundem. Elas confundem esse gostar de mim com aqueles que só olham o próprio umbigo, o narcisismo, a vaidade, o egoísmo. Não, mas eu só quero saber de mim. Não. Nós já falamos, o amor a si mesmo que vem do self é aquele amor que se esforça para ser uma pessoa melhor a cada dia e que sempre vê o outro como espelho, sempre vê o outro como um indicador de como ele está amorosamente. Então, buscar valorizar os relacionamentos, a arte da convivência. É tão bom estar encarnado, é tão bom ter família, é tão bom ter aquelas pessoas difíceis dentro da família, aquele marido que a gente acha difícil, aquela esposa que a gente acha que é difícil, mas ela também acha que tem um marido difícil. Então, aquele filho, problema, aquelas dificuldades no relacionamento, é tão
tão bom poder conviver, porque o outro é sempre o espelho que vai me mostrando como eu estou amorosamente. Então, agradecer a Deus, a postura de amar a si mesmo a partir do self, é agradecer a Deus todos os dias pelo que a gente tem, pela nossa vida, pela família, pelo corpo, pelas oportunidades. É buscar trabalhar servindo o outro, é buscar na caridade, no perdão, na ajuda ao próximo, no entender as dificuldades do outro como caminho para a gente ser feliz. Tem uma frase de Jesus que ilustra bem o que nós estamos dizendo, que eu gostaria de ler para vocês. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, estive enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber? Quando te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou te vimos nu e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou na prisão e viemos a ti? Em resposta, o rei lhes dirá: Amém vos digo, que na medida em que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, esse amar a Deus é ter sempre o outro como meta das nossas vidas, é buscar o bem do outro, sem esquecer de nós mesmos, é buscar acolher o outro, mas aquele acolhimento que vem de uma alma que já se acolheu a si mesmo, é buscar perdoar o outro, mas é aquele perdão que vem de uma alma que já se perdoou a si mesmo, é buscar atender o outro, sabendo que atender o outro sem esperar nada em troca, me gratifica apenas pelo ato de ajudar. Eu não preciso esperar retribuição. É respeitar o outro assim como eu também me respeito. Então o outro é sempre acolhê-lo e acolher a si mesmo. Respeitar o outro e respeitar a si mesmo. Atender o outro em suas necessidades, mas também atender às suas próprias necessidades, porque muitos buscam se esconder no outro os seus próprios conflitos, não se gostam, são cruéis consigo mesmos e pródigo para com o próximo. Isso não é amor verdadeiro. Esse amor, quando eu tenho um conflito cheio de culpas ou de mágoas e busco ajudar o outro para apagar esse conflito, não é amor verdadeiro. Então buscar acolher o outro, mas também acolher a si mesmo. Perdoar aquilo que o outro faz para comigo, mas também me auto-perdoar para com os equívocos que eu sei que cometi ao longo da existência. Então, tendo sempre o outro, por isso que Jesus fala que tudo que fizer para o outro é a mim, é a Deus que o fizeste. Né? Então, todas as vezes que a gente estiver fazendo para o outro de coração, sem esperar nada em troca, mas sem esquecer de também fazer para nós mesmos, também nos acolher, nos perdoar, nos amar, nos gostar, assim estaremos amando a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E o nosso tripé, o nosso tamborete de 3 pés estará sempre equilibrado. E para finalizar, eu gostaria de ler um poema do poeta espírito Rabindranath Tagore, intitulado O Cantor, que ele fala sobre isso, daquele peregrino que buscou sempre o Senhor, ele sempre procurava o Senhor, ele amava tanto a Deus, sempre buscava o Senhor em vários locais e nunca o encontrava. E o dia que ele ajudou uma criança necessitada, ele conseguiu encontrar nos olhos daquela criança o amor a Deus, ao próximo e a ele mesmo, que tanto ele buscava. Então, esse poema ele diz assim: procurei-te, desarvorado e triste, pelas terras distantes,
em loucas aventuras com os outros, sem conseguir encontrar-te. Onde chegava a minha ansiedade, deparava-me com a marca dos teus pés no chão. Penetrei-me com as lâminas da angústia, dilacerando todas as minhas ambições em vãs tentativas de descobrir-te. Exauri-me sem resultado feliz e detive-me caído. Defrontei um dia 2 estrelas, cujo brilho se apagava nos olhos de uma criança abandonada, e amei-a. A sua voz sem palavra e a música da sua necessidade fizeram-me encontrar nós 3, o próximo, a mim e a ti, soberano Senhor da minha vida. Não cesses de cantar, brisa ligeira que passeias pelo vale, nem interrompas o teu curso, ó água transparente do regato. Toda essa musicalidade que embala a natureza, faça a partitura para que o Criador destrave, para que o cantor destrave a voz da sua garganta e inude o mundo de harmonias. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.